A possibilidade do técnico Jorge Sampaoli ser demitido é real. Além dos problemas de relacionamento, o time tem caído de produção, principalmente no Campeonato Brasileiro. Vou falar sobre isso, vou falar também sobre o novo preparador físico do Flamengo. O cara é maluco, gente. Vou falar sobre isso. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho. É muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante, ele manda para outras pessoas e assim o canal cresce com a sua colaboração. E você sabe, é totalmente de graça e você me ajuda muito quando você faz isso. Então, clica no botão de gostei, se inscreva. Esse é o canal Futebol Expressivo e eu estou todos os dias aqui falando sobre o clube mais querido e mais amado do Brasil, que é o Flamengo, gente. Então se inscreva, curta o vídeo porque isso me ajuda muito. Gente, uma informação do GE, eu já vou começar falando sobre isso, é sobre o técnico Jorge Sampaoli. E ele pode ser demitido. Vou falar sobre isso. O técnico Jorge Sampaoli, se ele não se classificar para a próxima fase da Libertadores, se ele não passar do Olímpia, ele tem grande chance de cair no Flamengo, gente. Até porque o treinador tem um mau relacionamento com os jogadores. Não são todos, tem jogadores que estão de boa com o técnico, mas veem que o treinador é um cara difícil de relacionamento. Eu citei ontem aqui no vídeo um dos exemplos que a gente não entende. O Rodrigo Caio. Por que o Rodrigo Caio não joga se o Rodrigo Caio está bem fisicamente? Tem momentos que o Léo Pereira está machucado, Davi Luiz não está bem e ele não dá oportunidade para o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio, gente, se ele fosse um jogador de picuinha, um jogador que ficasse arrumando confusão, a gente ia entender. Mas a gente sabe que é um jogador que quando está bem fisicamente, ele rende. E a gente sabe da história do cara no clube. Então essa situação envolvendo o Jorge Sampaoli a gente não entende, ele não chega nos caras para conversar. E a informação que vem do GE é exatamente essa. Se ele não se classificar, a diretoria do Flamengo não vai segurar o treinador. Até porque o time não rende no Campeonato Brasileiro. O time tem umas atuações ruins, mas consegue o resultado nas Copas. E isso pode gerar uma estabilidade a ponto do Flamengo não conseguir ser campeão de nada esse ano. E a diretoria do Flamengo está preocupada com isso. Aí todo mundo fica se perguntando, se o São Paulo cair antes do final da temporada, quem vai vir para o clube? Gente, o mais provável é o Rogério Ceni. Eu tenho certeza quase que absoluta que o Rogério Ceni viria, porque já conhece o elenco. O Dorival, que era para ter continuado no Flamengo, está com o São Paulo, está lá com contrato, ele não vai abandonar o São Paulo, porque o São Paulo abriu as portas para ele, recebeu os reforços ali que ele pediu, dificilmente ele viria. Mas aí a gente vê as escolhas dessa diretoria. Ah, já estão pensando em demitir o cara, já estão querendo fazer isso ou aquilo? Não, mas entendem que os problemas de relacionamento causados pelo Sampaoli são prejudiciais para o avanço do clube. Gente, desde o começo já era para ter visto. O treinador ele bate com as peças que você tem no elenco, vai de acordo com isso? Porque se não for de acordo, vai ter algum problema lá na frente. E o Sampaoli a gente sabe, ele é um cara que já teve problema de relacionamento aonde ele passou, nos times que ele passou. Ele nunca saiu totalmente bem dos clubes que ele passou. Sempre tinha um monte de situações que mostravam que ele era um mala, um cara difícil de relacionamento. Então o Flamengo está analisando essa situação, mas pretende continuar com o treinador. Mas em caso de não classificação e de não evolução no Campeonato Brasileiro, as coisas vão se complicar para ele. E já está na hora, gente. Tem que cobrar não só o Sampaoli, mas os jogadores também, porque a postura desses jogadores incomoda a gente também. No último jogo, quem estava empenhado em ganhar e conseguir ali o resultado, na minha opinião, Alan, Luiz Araújo e Matheus Cunha. Fora esses três, ninguém jogou nada. Eles tentaram, gente. A gente viu a postura deles. O Luiz Araújo viu que o time estava encaixotado, o time não tinha criação de jogada, estava tentando ali alguns lances individuais, deu um chute bonito no gol, um chute colocado, mas o goleiro conseguiu defender. Então é aí que a gente vê os jogadores que querem e os outros que estavam fazendo o corpo mole. A gente fala sobre o Varela, que pode estar de saída para o Peñarol. Peñarol voltou a ter interesse no jogador. Ele que não rende, gente. Ele recebeu oportunidade. Eu estava criticando aqui o Jorge Sampaoli por não dar oportunidade para o Varela. Só que aí ele teve a oportunidade, se não me engano já teve 2 oportunidades recentes. E tá claro porque que ele não é titular, porque que ele não recebe ali oportunidades. É um lateral lento, um lateral que não é muito bom defensivamente, estava tomando bola nas costas. Não cria jogada, porque o lateral também tem que criar alguma jogada. Não dá profundidade ao time, não vai lá na frente, não apoia no ataque. É um lateral muito meia boca, pelo que ele tem mostrado.
Ah, mas ele é de seleção, ele faz isso, já jogou bem em outros lugares, no Flamengo ele não rendeu. Então, se ele sair nesse meio de temporada, vai ser bom para a folha salarial do Flamengo, porque, gente, o Varela não rende, não joga bem. Espero que ele encontre o caminho dele e que ele vá para outro time. E falar de contratação do Flamengo, gente, a pedido do Jorge Sampaoli, o Flamengo contratou um novo preparador físico, o Nicolás Maidana, que tem passagem pelo Defensor, tem passagem pelo Nacional e ele também foi preparador físico na Udinese. Ele é muito doido, não sei se vocês viram aí um vídeo dele colocando os caras pra treinar no deserto com marreta na mão pra quebrar pedra, ficar correndo num calor absurdo, o jogador passando mal, desmaiando, ele pedindo pros jogadores vomitar. Eu não sei se era um jogo de marketing dele, só sei que se for um jogo de marketing foi muito bem feito, mas ele é bem doido. Ele tem um pensamento assim de deixar os jogadores o mais bem preparado possível. Interessante, né? Ele que vai vir pro Flamengo. Gente, esses preparadores físicos assim, batendo de frente com esse elenco que é meio mimado, é fogo, porque a gente não sabe o que pode acontecer. É claro que a gente não apoia jogador mandando em clube, a gente não apoia nada disso. A gente quer que esses caras exijam o máximo deles. Por isso que eu critico aqui o São Paulo. Ele tem que exigir o máximo, mas também tem que fazer a parte dele. Porque se não fizer a parte dele para tentar manter um bom relacionamento com os jogadores ali, pelo menos um bom relacionamento profissional, você não consegue avançar nas coisas, porque ninguém abraça a tua ideia. Então esse preparador físico que venha, que consiga extrair o melhor dos jogadores. Gente, pesquisem, de verdade. Nem precisa pesquisar, se vocês entrarem nas redes sociais já aparece, porque já tá sendo divulgado em todas as redes sociais. Ele botando os caras pra treinar no meio do deserto, gente. Que loucura. O cara já tem cara de maluco mesmo, tem mó barbão assim, careca. Pesquisem que vocês vão saber do que eu tô falando. E, gente, vocês também acham que o Flamengo se movimentou de maneira errada no mercado da bola? Porque o Flamengo não conseguiu trazer o meia atacante ali pra jogar na função da Arrascaeta, não conseguiu trazer lateral, até porque não se empenhou pra trazer lateral, olhou ali pro Lucas Veríssimo e também não trouxe o Lucas Veríssimo, um zagueiro. Gente, o erro de planejamento do Flamengo nessa janela ficou visível nesse último jogo. Porque o Flamengo negociou o Matheus França, vendeu, o Matheus Gonçalves por empréstimo, outro jogador que pode jogar ali na meia, e não trouxe um meia atacante para funcionar na Arrascaeta, para ser reserva dele. Nesse último jogo, a gente não teve Arrascaeta por cartão, e a gente não teve Everton Ribeiro porque ele passou mal. E o Jorge Sampaoli, olhando pro banco, ele deve ter pensado, quem eu coloco? Porque o Flamengo negociou os dois garotos da base que estavam aqui, quem eu vou usar? Gente, o Flamengo não precisava vender o Matheus França nesse mês de temporada, porque já tinha batido a meta orçamentária. Não precisava. Não precisava porque já tinha batido essa meta, como eu falei, e estava bem, o clube está bem financeiramente, dava para ter segurado até o final da temporada, tendo em vista que não ia conseguir trazer um meia atacante ali para poder jogar na função da Arrascaeta. Agora nós vamos ficar até o final do ano sem Matheus Gonçalves e sem Matheus França, dos jogadores que estão fora do clube, tendo que contar apenas com a Arrascaeta, que nem sempre está disponível, e com o Everton Ribeiro, que já tem 34 anos. Olha a loucura, gente. Gente, é uns erros que eu não consigo entender. O Flamengo poderia segurar o Matheus França até o final do ano? Sim, tranquilamente. Você segurando ele, você iria manter ali a sua base de criação, pelo menos com mais um jogador, né? Porque já tinha emprestado o Matheus Gonçalves, e você iria segurar para no final da temporada ele se valorizar, ia dar mais oportunidades para ele, principalmente nesses jogos que a gente precisava de mais criatividade. Ele iria resolver tudo? Não, mas pelo menos a gente ia ter opções diretamente para aquela posição, e o Flamengo simplesmente negociou. É umas atitudes que eu não entendo muito bem, sabe? Porque se você for vender um jogador, você tem que ter jogador para repor aquela posição o mais rápido possível, ou até contratar antes. Você contrata antes, aí você vai lá e libera o seu jogador, você vai lá e vende, negocia, você faz o que você tem para fazer. E você simplesmente erra nesse tipo de planejamento. Agora é torcer para que Arrascaeta e Everton Ribeiro estejam bem até o final da temporada. Porque se eles não estiverem bem, com quem a gente vai contar para jogar ali na posição? O Gabigol? O Gabigol é atacante, gente. Ele tem a camisa 10. Ele usa a camisa 10 do Zico, mas ele não tem as habilidades do Zico, muito menos a do Arrascaeta. Não, ao contrário, não tem a habilidade do Arrascaeta e muito menos a do Zico. Falar dessa forma, porque o Zico jogou muito mais que Arrascaeta e que muitos jogadores brasileiros por aí
Vou nem fazer comparação aqui, senão vou entrar numa discussão muito grande, mas pra mim o Zico ele jogou demais. Gente, falar sobre a semana do Flamengo, a preparação. O Flamengo que teve folga ontem, o elenco. Eu vou falar uma coisa pra vocês, não merecia ter folga não. Depois de uma atuação ridícula daquela, eu botava os jogadores pra treinar a semana toda sem folga. Depois o Flamengo resolvia de dar um acréscimo no salário dele, porque se a folga é um direito do trabalhador, você tem que receber quando você não tem folga. Não, não vai ter folga não, não vai descansar não. Depois você resolve lá com o clube lá, mas vocês vão treinar a semana inteira. Gente, acabou. Sabe por quê? A atuação de sábado não foi só uma atuação ruim por parte do treinador, porque o treinador também errou em muita coisa. O São Paulo é muito burro, gente. Muito burro mesmo. Já foi chamado de burro por insistir no Vidal e é chamado de burro por muitas escolhas que ele faz. Mas a postura dos jogadores ficou clara. A postura de quem queria derrubar o técnico também. Eu percebi isso. Ficou claro pelas atitudes deles, um jogo lento, errando, passe bobo, um jogo totalmente displicente. Então não merecia ter folga não. O elenco se reapresentou, no caso, ontem. Hoje é terça-feira, se reapresentou ontem, teve folga no domingo. Não merecia ter folga. Temos um jogo amanhã contra o Olímpia, não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo na casa do adversário, gente. Um jogo lá no Uruguai. O Olímpia tá mal no campeonato deles? Está. Mas a gente sabe que a Libertadores não é uma competição boba, é uma competição séria. E você pode tropeçar nela até para times que não tem nem 2%, nem 5% do seu investimento. Porque na hora, o que entra em campo não é o dinheiro, e sim a vontade de vencer. Então, não merecia folga esse elenco. E, gente, tá precisando ali ter uma cobrança muito maior do que o que tem. Porque o Landim, ele, se eu não me engano, há um mês e meio atrás, ele foi cobrar o elenco, foi fazer ali uma cobrança, mas foi uma cobrança paternalista, uma cobrança que não cobrava de maneira profissional. E nos últimos dias, o que ele fez? Ele aumentou o bicho, ou seja, o dinheiro que os jogadores vão receber se conseguir vencer alguma competição. Vai valer ali um valor mais alto do que o normal. A quantidade de dinheiro maior vai ficar com os jogadores e não com o clube. E isso foi uma forma que ele encontrou de incentivar. Eu fico pensando, gente, para que incentivar um monte de jogador com salário astronômico, jogadores que moram no Rio de Janeiro, jogadores que jogam no Maracanã, que vestem a camisa do Flamengo, que tem uma torcida maravilhosa apoiando o tempo todo. Ontem, no vídeo de ontem, eu fiz questão de dizer, se os jogadores não estão fazendo questão de dar importância para o Campeonato Brasileiro, por que nós, como torcida, damos importância? Por que a gente lota o estádio? Por que a gente apoia o time jogando às vezes de 11 horas da manhã, um calor infernal, e a torcida lá de cara pro sol? Apoia por amor ao clube. E isso que eu tô falando aqui de não encher estádio, de não lotar estádio, a torcida nunca vai fazer, porque a torcida não consegue abandonar o time. Mas os jogadores sim, os jogadores parece que não tem vergonha de perder. Parece que perder para o Cuiabá é uma coisa normal, não tem cobrança, continua com o salário em dia, continua com as coisas certas. Seria bom, depois de um jogo desse, todo mundo ser multado, todo mundo que participou dessa lambança. Imagina, todo mundo, 10% do salário descontado, e aí? Não é muita coisa, mas seria o suficiente para incomodar eles. Seria o suficiente para isso acontecer. Gente, tem que ter uma cobrança melhor dentro do Flamengo e precisa também de reformulação. Precisa de reformulação só em jogadores que já têm idade? Não, jogadores novos que não estão rendendo. Cebolinha para mim já pode ir embora. Mas Cebolinha chegou há pouco tempo, ainda pode dar a volta por cima. Gente, a qualquer momento o jogador pode dar a volta por cima. Mas até que ponto o Flamengo tem que ter paciência com jogadores assim? Com salário altíssimo, que vem da Europa, já tem passagem por um futebol muito mais pegado que o futebol daqui e não consegue render, não consegue fazer o simples, gente. O Cebolinha não consegue driblar, coisa que ele sempre fez. E tipo assim, não é nem driblar de uma forma difícil, algo do tipo, às vezes ele não consegue passar por um jogador, não consegue executar um drible. Tá sempre apavorado em campo, tá sempre tentando driblar além do normal. Quando chega a bola e é a hora de tocar, ele não toca. Quando chega a hora e realmente é a hora de usar o drible, ele não sabe usar, não sabe finalizar. Um jogador totalmente displicente. E não só ele, tem outros exemplos de jogador que precisam sair. Thiago Maia, gente, tá caindo muito de produção. Muito. É um jogador ruim? Não. Eu gosto do Thiago Maia. Mas se continuar assim, vai precisar sair também. Pedro também, gente. Pedro, gente, no último jogo, ele merecia ser afastado do elenco. Eu sei que é muita loucura falar isso, né? Mas, gente, o Balotelli
quando tava querendo sair do Manchester City. Gente, ele tava errando gol de bobeira, ele tava fazendo coisa de um atacante totalmente displicente. O Pedro deu de calcanhar, desacelerou a jogada quando tava de frente pro gol, com vantagem dos seus adversários que estavam atrás deles, defensores. Era só ele finalizar, ele tentou finalizar de qualquer maneira, gente. O time perdendo de 3-0. Isso não é postura de jogador vencedor, não. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho. Eu sei que esse vídeo ficou um pouco grande. Então é isso. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Isso aqui, ó, é Flamengo. Valeu.